Após um naufrágio provocado por uma forte tempestade, o único sobrevivente acabou indo parar em uma ilha deserta, longe da civilização e fora de qualquer rota de navegação. Apesar do ocorrido, ele escolheu atentar-se para o fato de ainda estar vivo e passou a rezar frequentemente, sentindo-se extremamente grato pelo milagre ocorrido. Nos dias seguintes, com extrema dificuldade, ele utilizou parte dos destroços da embarcação para montar um pequeno abrigo a fim de que pudesse se proteger do sol, da chuva e de possíveis animais silvestres. O tempo foi passando e a cada alimento que conseguia ele costumava ajoelhar-se a fim de agradecer pelo alimento e por mais um dia de vida. Até que um dia, quando voltava de uma pescaria, percebeu que seu abrigo encontrava-se em chamas e envolto em altas nuvens de fumaça. Desesperado, ele se revoltou e começou a gritar chorando. O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Bastante cansado e após chorar e reclamar por horas, ele acabou adormecendo na areia e caindo em um sono profundo. No dia seguinte, logo ao amanhecer, ele foi despertado pela buzina de um navio que se aproximava. Os marinheiros desembarcaram e ao se encontrarem com o náufrago disseram: "Vamos, viemos resgatá-lo." Bastante curioso, o náufrago indagou: "Mas como vocês souberam que eu estava aqui?" Foi quando um dos marinheiros respondeu: "Nós estávamos fazendo buscas pela região e quando já estávamos prestes a desistir, nós avistamos o seu sinal de fumaça. Quando passamos por situações difíceis e conflitantes, normalmente não entendemos e dificilmente a aceitamos. Mas a verdade é que tudo faz parte de um processo de evolução. Procure manter-se sempre grato, mesmo quando as coisas não saírem do jeito que você planejou. Lembre-se que após as duras batalhas, nós retornamos mais fortes e mais preparados para os novos desafios." Olhando pelo buraco da parede de sua toca, um ratinho avistou o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote e pensou logo do tipo de comida que poderia haver ali. Mas ao descobrir que era uma ratoeira, ele ficou aterrorizado e correu ao pátio da fazenda para advertir todos os outros animais. Foi primeiro ao galinheiro para comunicar à galinha e disse: "Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa." A galinha respondeu: "Desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, não me incomoda." E a galinha continuou a ciscar como se nada tivesse ocorrido. O rato foi então até o chiqueiro e comunicou ao porco: "Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira." O porco respondeu: "Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar por você. Ratoeira é para pegar ratos, mas fique tranquilo, pois o senhor será lembrado nas minhas preces." E o porco continuou normalmente a chafurdar na lama de seu chiqueiro. O rato então correu para contar à vaca e ouviu a seguinte resposta: "O que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não." E ali a vaca ficou a balançar o rabo e ruminar sem mostrar nenhum tipo de preocupação. Então o rato voltou para sua toca cabisbaixo e abatido, e pensando em como iria encarar sozinho a ratoeira do fazendeiro. Eis que naquela noite ouviu-se um barulho, como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia sido pego, mas como estava no escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. A cobra peçonhenta picou a mulher e o fazendeiro foi obrigado a levá-la imediatamente ao hospital. Apesar de ser medicada, ela voltou com bastante febre e todos nós sabemos que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma deliciosa canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou sua faca e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher piorava, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-la. E nada melhor para alimentá-los do que uma grande panela de assado de porco. Mas, como a pobre mulher acabou não melhorando, vindo a óbito apenas 3 dias depois,
Muitos parentes e amigos vieram ao seu funeral e, sem muitas opções para alimentar todo aquele povo, o fazendeiro decidiu por sacrificar a única vaca do curral. Ser grande é se colocar no lugar do outro. É pensar, e se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência e demonstra o grau de maturidade do ser humano. Em uma corrida de sapinhos, onde o objetivo era atingir o alto de uma grande torre, havia uma grande multidão assistindo com a finalidade de vibrar e torcer por eles. Assim que começou a competição, a multidão passou a não acreditar que os sapinhos fossem capazes de alcançar o alto daquela torre. E o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir. Infelizmente não vão conseguir. Os sapinhos foram desistindo um a um, com exceção de um pequeno sapo que persistia e continuava incansadamente a subida em busca do topo. A multidão continuava gritando: que pena, voltem, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, mas, para a surpresa de todos, aquele pequeno sapo continuava tranquilamente, embora cada vez mais ofegante. Ao final da competição, todos já haviam desistido, com exceção daquele pequeno sapo. Foi quando a curiosidade tomou conta de todos. Todos queriam saber o que tinha acontecido e foram correndo perguntar ao sapinho como ele havia conseguido tal proeza. Foi quando alguém da plateia gritou que simplesmente ele era surdo e não havia conseguido ouvir os gritos da plateia durante a corrida. Não permita que pessoas com péssimo hábito de serem negativas derrubem as melhores e mais sábias esperanças do seu coração. Lembre-se sempre que há poder em nossas palavras e em tudo que pensamos e praticamos. Portanto, procure sempre ser positivo e se torne surdo quando alguém lhe disser que você não pode realizar seus sonhos e objetivos.